Bom, Débora, muito obrigada, primeiramente, né, por você estar aqui fazendo parte desse projeto como professora. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da sua posição atual na dança. Obrigada eu, é uma honra fazer parte. Enfim, aconteceu. Tá, meu nome é Débora, atualmente eu sou professora, tanto de danças urbanas, quanto de balé e dança educação para crianças. E eu também danço um grupo profissional de danças urbanas, é um grupo com o objetivo de competir, viajar ao Brasil ou fora do Brasil, para participar de eventos, apresentações, espetáculos. Então, eu já estou nessa trajetória aí há alguns longos anos. E também sou formada em nutrição e atuo também dentro da área esportiva. Certo? Aproveitando, conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória dentro da dança. Bom, então eu comecei dançando dentro da igreja, ainda muito nova. Eu sempre me recordo de uma forma muito especial, porque quando eu era criança tinham adolescentes que faziam aulas de dança, então elas sempre levavam coisas novas para dentro da igreja, que assim, naquela época eram coisas bem diferentes, assim, né, pro meio gospel, pro meio cristão. E eu olhava desde novinha e falava assim, meu Deus, um dia eu vou dançar diferente desse jeito. E aí, assim que eu cresci, eu fui buscando aprimorar, começar a dançar em escolas. E aí eu passei por várias e vários tipos de dança. Passei pelas danças acadêmicas, balé contemporâneo, jazz. Passei por banda e fanfarra dentro da escola, que daí eu comecei a fazer ginástica, fiz ginástica rítmica, artística. E aí depois conheci as danças urbanas, me apaixonei e aí eu comecei a estudar de forma mais precisa, assim. E aí, dentro das danças urbanas, a gente tem vários subgêneros, né? Hip hop, jazz funk. Então, assim, é um mundo à parte, né? Que tem várias coisas pra gente estudar. E aí, assim, acho que já tem uns 8 anos que eu tenho me dedicado mais dentro das danças urbanas, né? Mas sou formada também em habilitação profissional em dança contemporânea. Hoje eu concilio os dois, mas meu maior foco é danças urbanas mesmo. Certo. Débora, a minha pergunta é: você já teve transtornos ou alunos com transtornos psicológicos, alimentares relacionados à dança? Conta um pouquinho da sua experiência. Tá. Quando eu penso em mim, eu nunca me recordo de episódios muito tensos ou muito profundos dentro dessa área. Em relação à alimentação, ao corpo, eu nunca precisei, assim, mudar a alimentação ou fazer coisas muito exageradas ou que parecesse fora do comum, né, dentro da dança. Eu acho que eu sempre tive muita consciência, assim, do que fazer, do que conduzir, mesmo antes de eu pensar em me formar em nutrição. Mas já tive problemas em relação ao corpo, né? Dentro da dança a gente se compara muito, né? E às vezes a gente está em ambientes que cobram muito da gente, do nosso físico, né? Da nossa postura. Já tive problemas em relação à altura, que é uma coisa que talvez não é muito comum. Mas, por exemplo, dentro do meu grupo a maioria das pessoas são mais baixas. Então, como eu sou mais alta, tem muitas coisas que eu achava que não encaixava bem no meu corpo e a partir disso criei algumas inseguranças, parei de treinar certos estilos de dança porque eu achava que não combinava com o meu corpo por conta dessa falta de referência de pessoas como eu. Mas hoje em dia eu sou bem mais resolvida, assim, mas nunca foi algo que afetou exatamente a minha vida ou em relação à minha rotina e performance na dança. Mas como professora, eu acho que está cada vez mais comum eu encontrar esses casos em alunos, ansiedade principalmente. Eu tenho alunos que têm crise de ansiedade, né? Não só em momentos mais apreensivos, como a época de apresentação, de espetáculo, ou o dia, né, da própria apresentação em si, que eles ficam mais nervosos, ansiosos para subir no palco. Mas eu tenho acompanhado essa ansiedade social mesmo, familiar, desse ambiente de muita pressão, de muitas decisões que são levadas também, né, dentro da sala de dança. Então, eu tenho alunos que têm alguns problemas, né, assim, familiares, que também vão afetando cada vez mais. E a de alimentação, já tive alguns casos um pouco mais raros, né, dentro da minha jornada enquanto professora, mas já tive alguns casos também que foram desafiadores.
E como que você acha que é possível ajudar esse aluno numa situação tão delicada como essa? Bom, eu acho que, primeiramente, nós, enquanto professores, precisamos entender o nosso lugar de professor, né? Então, saber que muitas coisas vão estar ao nosso alcance e muitas coisas não estarão. Enquanto professores, eu acho que o nosso principal papel é a gente se colocar num lugar de ajuda, né? Entender que vai ter situações que a gente não vai entender, não está no nosso alcance enquanto aquilo que a gente estudou, mas a gente pode ajudar, né? Eu acho que algo que me impacta muito é eu entender que o professor, às vezes, ele não vai conseguir ajudar da forma que ele deveria, mas ele pode não piorar aquela situação, né? Então, às vezes, se é um caso, por exemplo, de algum problema psicológico, né, de alguma situação difícil que o aluno está passando, primeiramente você ter um ouvido, né, a prontidão do aluno para você escutar o que ele está passando, dar a devida atenção. E se é algo que você consegue fazer enquanto professor, no meu caso, professora de dança, você poder auxiliar. Então, às vezes, fazer uma aula mais descontraída, ou às vezes fazer alguma aula que cative mais a atenção dele, que ele possa esquecer aquele problema fora da sala de aula, né? E ali ele consiga realmente relaxar. Mas claro que existem âmbitos profissionais. Então, se você trabalha com dança, ou se é algum grupo focado na parte mais profissional, que vai ter também essa atenção, essa busca pela excelência dentro daquele trabalho, manter o profissionalismo, mas entender que de algumas situações a gente vai ter que estabelecer, eu posso dizer, noção mesmo, sabe? Quando a gente bate o olho e a gente percebe que é uma situação que a gente pode ou se controlar, ou evitar, ou às vezes separar aquele aluno daquele momento e conversar depois, e evitar a exposição daquele aluno. Então, acho que isso é muito importante. E saber encaminhar também, né? Acho que a ajuda multiprofissional é o mais adequado sempre. Então, se é algum caso que vem se repetindo, ou seu aluno ele vem se colocando numa situação que foge do seu controle, é você saber encaminhar ele para os lugares corretos. Se é, às vezes, um transtorno alimentar, encaminhar para um nutricionista, se é um transtorno psicológico, encaminhar para um psicólogo, no caso, e pedir ajuda. Por exemplo, se é numa escola, quem que é o apoio pedagógico ali daquela escola? Encaminhar esse aluno, relatar os casos, como que ele se comporta em sala de aula, que aí a escola ele vai conseguir conduzir para a família e para os lugares devidos. Certo. E você acha que há uma necessidade de mais educação, suporte sobre saúde mental e alimentação no ambiente da dança? O que você acha que poderia ser feito, né, nessa situação? Ah, com certeza. Eu acho que a gente vive uma geração, não só a geração de agora, mas a gente vive numa era que foi muito negligenciada essas pequenas coisas que hoje tem tantos impactos, né? Seja a saúde mental, seja a parte alimentar, seja a parte de finanças, por exemplo, que são questões que a gente não teve muito apoio, não teve muito auxílio, engajamento, né? Que hoje a gente sente muita falta em vários âmbitos e várias questões. Eu acho que dentro da dança a gente precisa sim desse auxílio, né, de às vezes palestras, às vezes conversas, às vezes debates, né, dentro não só da sala de aula de dança, mas daquele ambiente, seja em um estúdio ou seja dentro do âmbito escolar. Mas eu acredito que o problema ele está mais na base. Então, dentro da nossa escola, a gente não teve uma aula de educação nutricional, por exemplo, a gente não teve disciplinas ligadas à saúde mental, à saúde emocional, né? Como lidar com os transtornos, como lidar com os problemas da vida. Então, acho que isso vai fazer falta em algum determinado ponto. E aí eu saber que, por exemplo, a pessoa que rege ou que conduz um estúdio de dança ou uma escola que tem modalidades artísticas é uma pessoa que ela também não teve essas disciplinas enquanto no seu momento escolar. Então, para ela carregar isso dentro do estúdio dela, dentro da escola dela, é muito mais complicado. Porque você fazer algo que você não teve referência é mais difícil. Então, assim, é complicado você pedir para que alguém te dê um suporte que essa pessoa não teve, que na realidade dela não é algo que ela precisou viver ou lidar, né? Então, eu acho assim que dentro dos estúdios a gente precisa abrir mais os nossos olhos
para aquilo que tem acontecido com os nossos alunos, né, com a performance deles, com a atuação deles enquanto dançarinos, bailarinos, mas entender que o maior problema está na nossa sociedade todo. Então, se a gente tem uma sociedade, se a gente tem políticas que são engajadas dentro desse aspecto educacional, na parte alimentar ou na parte psicológica, isso vai ser colocado dentro das escolas, dentro da parte educacional de toda a nossa vida, quando a gente estiver em algum lugar, seja de dança, seja recreativo ou não, a gente já vai ter essa base de suporte. Então, talvez os problemas, eles não seriam tão exacerbados, né? Se a gente já viesse carregados com essa parte mais instaurada dentro de nós. Certo. Débora, qual conselho você dá para os professores que se encontram em contato com alunos nessas condições que a gente comentou? Eu acho que permeia muito aquilo que eu falei de nós professores, né? Primeiramente, entender que o nosso aluno ele vai encontrar na gente um lugar de referência. Então, muito do que a gente falar em sala de aula, muito da forma que a gente se comportar, aquele aluno ele vai replicar para o resto da vida dele. Então, eu me recordo de coisas que eu vivi quando eu estava no prézinho, eu tinha 5, 6 anos. Então, isso tem um peso muito grande, né? Então, se é um aluno que está passando por alguma necessidade, a forma que você se comportar, a forma que você vai ajudar ele, vai impactar na vida dele pro resto da vida. Então, acho que primeiramente isso, se colocar nesse papel de que você é uma referência, então você precisa estender a mão, você precisa ajudá-lo da melhor forma possível, saber lidar com a forma de falar. Tem pessoas que às vezes você pode falar de forma mais rústica, de forma mais drástica, de forma mais seca, mais direta. Tem pessoas que você vai ter que dar uma rodeada no assunto, falar de forma mais mansa. Então, fazer esse gerenciamento das pessoas que estão com esses problemas e saber falar da forma certa é a principal. Mas também saber que você tem limites, né? Saber que você tem um papel ali enquanto professor. Você não é o familiar daquele aluno que está passando problema. Você não tem um vínculo, né, ali de primeiro grau, né? Um pai, uma mãe, um avô, alguém que esteja diretamente vinculado, né, àquele problema. Então, saber colocar limites dentro daquilo. Limites também é uma forma de ajudar, né? Porque se você não coloca limites, você vai se envolver numa parte emocional daquele aluno que não tange a sua vida profissional, não tange aquilo que você estudou, não tange aquilo que você se preparou para dar dentro de sala de aula de dança. Então, acho que as duas principais coisas essa. É você se colocar num lugar de ouvido, né, de saber ouvir, saber falar da forma certa. Como eu disse no início, às vezes você não tem a melhor forma para ajudar, mas você também pode não piorar aquela situação, né? Você pode amenizar, você pode promover estratégias para facilitar a vida daquele aluno durante esse momento difícil que ele está passando. A segunda é saber o seu lugar. Você é o professor, você não é o familiar, você não é o responsável direto por aquilo. Você é um instrumento para ajudá-lo, né? Aí pensar que dentro de sala de aula, o que você pode fazer? Às vezes, se o aluno teve algum problema, alguma crise dentro de sala, você pode ali auxiliar ele a se acalmar, a pegar uma água, a conversar, fazer ele conversar com você para que ele se acalme. Se é uma competição, colocar palavras positivas, sabe? Que ele é capaz, que ele vai conseguir, que ele vai conseguir passar por aquilo, sabe? Para acalmar. Mas se é uma forma de tratamento, aquilo ali não tange o seu trabalho. Então, saber esse lugar, sabe? Colocar esse limite, isso não me tange. Então, quem que eu posso trazer para ajudá-lo, né? Quem eu posso encaminhá-lo ele para poder ajudar. Então, acho que isso é o principal. Saber se colocar num papel de referência e ser uma boa pessoa para aquele seu aluno e saber colocar limites e entender o seu papel enquanto professor e não enquanto outra profissão que você não se preparou para aquilo. E Débora, para finalizar, qual a mensagem que você tem para quem está assistindo esse vídeo e pode estar passando por uma situação semelhante? Eu acredito que, primeiramente, você vai passar por isso, né? A gente sempre escuta que tudo passa, e realmente tudo passa. Mas eu acho que a gente também precisa saber pedir ajuda,
entender que problemas acontecem e que nem sempre a gente consegue gerenciar isso, né? A gente tem várias coisas para gerir ao mesmo tempo, então às vezes quando a gente se perde durante esse caminho, a gente consegue dar um passinho para trás para solucionar todos esses problemas. Se reconhecer, quando a gente se conhece, a gente entende que nem sempre a gente vai dar conta de tudo. Então, se colocar nesse lugar que você precisa de ajuda não é algo a se envergonhar. É algo que você sabe que existe uma necessidade e que vai passar aquilo. Ter paciência com o processo de tratamento. Então, se é às vezes um transtorno alimentar, saber que aquilo não vai mudar do dia para a noite. Então, você precisa sim de um tratamento, você precisa de um acompanhamento e você precisa se manter presente naquele tratamento para que você melhore. Mesma coisa se for algum problema psicológico, você precisa de um tratamento. Então vai ter um tempo até que você consiga administrar tudo ao mesmo tempo. Mas vai passar, vai dar tudo certo. Busque ajuda profissional, né? Várias pessoas se capacitam, estudam e colocam amor naquela profissão para te ajudar da melhor forma possível. Então busque essa ajuda, fale, né? Não deixe as coisas irem acumulando. Trate o mais rápido possível que no final vai dar tudo certo. Arrasou, muito obrigada, Débora, Obrigada por essa entrevista. Obrigada por fazer parte de tudo isso. Eu que agradeço.